Imagine um adulto que se esquece do aniversário dos amigos, perde os prazos, se distrai com facilidade, paga suas contas com multa, não consegue organizar a sua rotina e acaba tendo dificuldade para planejar o seu presente e o seu futuro. Pois é, esses são sinais de disfunção executiva que normalmente nós associamos a uma condição chamada déficit de atenção e hiperatividade. Imagino que você já tenha feito essa associação aqui, mas outras condições de saúde mental também podem trazer a dificuldade para se organizar, se concentrar em tarefas, ter iniciativa. Por isso nós estamos aqui hoje para falar sobre pessoas autistas nível 1 de suporte que também se queixam de problemas para organizar a sua rotina quando elas não têm o suporte adequado. Inclusive, o DSM-5-TR traz essa dificuldade expressa no nível 1 de suporte. E, apesar de ser contraintuitivo, as pessoas com altas habilidades de superdotação, mesmo quando não são identificados como duplamente excepcionais, ou seja, mesmo quando elas não apresentam uma segunda ou uma terceira condição que possa desorganizá-las, elas também podem ter a dificuldade para cultivar habilidades e colocar suas funções executivas em prática. E nós vamos ver os motivos aqui. E antes de tudo, o que são funções executivas, afinal? Bem, as funções executivas são um conjunto de processos cognitivos de alto nível, como se fosse o departamento executivo de uma empresa e que nos permite, então, planejar, iniciar tarefas, completar também essas tarefas, facilitam a nossa adaptabilidade, a flexibilidade cognitiva diante de novas situações, de novos desafios. As funções executivas também nos ajudam a regular as nossas emoções, nos permitem escolher melhor os nossos comportamentos, comportamentos mais compatíveis com cada objetivo, cada situação, com a nossa identidade. E essas funções, então, são fundamentais para a nossa capacidade de viver de maneira independente e de alcançar os nossos objetivos de longo prazo, de maneira organizada. Agora, lembrando que essas funções dependem da maturação do córtex pré-frontal e de outras estruturas, então é natural que a criança precise do exemplo dos adultos para se organizar, para aprender, para que ela possa modelar esses comportamentos mais maduros. A criança sozinha, ela não tem a capacidade de se regular, de regular as próprias emoções. E quais são os componentes principais das funções executivas? Em primeiro lugar, eu digo que a mãe das funções executivas é o controle inibitório, que é a capacidade de inibir as nossas respostas impulsivas e de resistir também a tentações, a distrações e focar no que realmente importa. Então, é a capacidade de não ser impulsivo. Em segundo lugar, está a memória de trabalho, que é a habilidade de manter alguns dados registrados por um curto espaço de tempo e conectar esses dados com memórias que nós já temos, com dados que já foram consolidados. Então, evocar essas informações e fazer a integração para que uma nova tarefa seja realizada. Parece complexo, mas, por exemplo, você já sabe ler. E quando você abre um novo livro, você não sabe o que está redigido, você não sabe qual é a história. Mas porque você sabe ler, você vai usar essa memória já adquirida para ganhar essa memória ali mais recente, e isso depende da memória de trabalho. Outro exemplo, se você vai daqui para o Rio de Janeiro, você vai usar suas memórias antigas, por exemplo, você já sabe dirigir o seu carro, você já sabe o que cada placa significa e você vai captando as novas informações ao longo do caminho. Por exemplo, as setas, as informações sobre qual percurso você deve seguir, e você vai fazendo esse mapa para atingir o seu objetivo com esses novos dados que você vai integrando. Em terceiro lugar, nós temos a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de alternar entre diferentes tarefas, perspectivas, ganhar a adaptabilidade às diferentes situações, não ficar fixo, não ficar muito rigoroso com as mudanças, por exemplo. Em quarto lugar, nós temos a capacidade de planejar
estabelecer metas, sequenciar alguns objetivos de acordo com a nossa meta final. Em quinto lugar, nós temos a capacidade de organização, de gerenciar informações, recursos de maneira eficiente, organizar as nossas ideias, o pensamento para ser compartilhado em uma narrativa coerente. A sexta função é a autorregulação emocional, ou gestão das emoções, capacidade de regular as próprias emoções, que também depende da inibição dos impulsos, porque quando você se regula, você tem um controle, uma certa capacidade de modular as suas respostas emocionais e de não ser tão reativo. A sétima função é a iniciativa. Então, a capacidade de iniciar tarefas, de concluir as suas tarefas, a habilidade de começar as suas atividades sem procrastinar de maneira excessiva. Em oitavo lugar, nós temos a capacidade de antecipar consequências, de monitorar o seu próprio progresso, o seu desempenho e também de fazer ajustes conforme necessário, de acordo com cada situação. E se nós temos essa oitava função executiva, nós poderíamos falar da nona, que se traduz nessa capacidade de antecipar, de integrar as informações, se traduz em novas habilidades que são a criatividade, a empatia, a capacidade de observar o seu redor, de buscar soluções, de resolver problemas. Isso é muito nítido em pessoas que têm altas habilidades e superdotação. E também, em décimo lugar, nós temos a função executiva, que é a capacidade de se concentrar, de sustentar a sua atenção. E é claro que essa divisão é feita de maneira didática, inclusive nós poderíamos falar de várias outras funções, né, se fôssemos considerar nuances, mas aqui, para a nossa conversa, eu sinto que essas 10 são suficientes. E agora vamos ver os possíveis sinais de disfunção executiva em pessoas com autismo nível 1 de suporte. Por exemplo, alguns traços clássicos das pessoas autistas já são descritos, por exemplo, como inflexibilidade cognitiva. A pessoa tende a ter adesão a rotinas. É imprescindível? Não. Está no critério B, nós temos 4 características e é necessária a presença de 2 pelo menos. Então, talvez a pessoa não seja tão inflexível, mas é bastante frequente que ela tenha forte apego a rotinas, a rituais, às vezes problemas para alternar entre tarefas ou para mudar o tópico de uma conversa. Isso tudo é previsível. Em segundo lugar, as dificuldades de planejar a sua vida, a sua rotina, de organizar a sua casa podem aparecer. A pessoa tem dificuldade para fragmentar as tarefas maiores em etapas menores, pode ter problema para gerenciar o seu tempo, para cumprir os prazos, dificuldade para organizar a sua casa, o seu material escolar, às vezes os seus pertences e as suas próprias ideias, tanto que às vezes a pessoa vai para a terapia apenas para ter esse mediador e facilitar a elaboração, a organização de ideias. Em terceiro lugar, podem aparecer problemas na memória de trabalho, e aí a pessoa tem às vezes dificuldades para seguir instruções muito longas, com muitas etapas. Inclusive no consultório, o ideal é que a gente foque em um passo de cada vez. Mesmo quando você está aplicando um teste, as frases muito longas costumam, às vezes, deixar as pessoas autistas confusas e ela pode ter dificuldade para reter também informações relevantes durante a execução de uma tarefa. Então, para não constranger a pessoa e para facilitar o processo de raciocínio, nós já antecipamos essa possível dificuldade e aí vamos fazer tarefas que sejam mais objetivas. E isso tende a facilitar muito tanto o processo de avaliação quanto de intervenção. Em quarto lugar, então, sobre a mãe das funções executivas, que é a inibição dos impulsos. Às vezes, nas pessoas autistas, mesmo sem TDAH, nós vamos observar que elas têm a dificuldade de inibir a vontade de falar sobre o mesmo assunto sempre, ou às vezes elas têm dificuldades para inibir algum comportamento que seja socialmente inadequado, ou dificuldade para controlar os comportamentos repetitivos e restritivos, e às vezes tem muita dificuldade quando surge ali a vontade de se dedicar ao seu hiperfoco, mas ela precisa fazer outra tarefa, aí vira aquele conflito. Em quinto lugar, nós
podemos ter um desafio para a regulação emocional, para gerir as próprias emoções, e aí algumas pessoas autistas realmente têm reações ou respostas muito intensas, às vezes desproporcionais, e a dificuldade de modular, de criar respostas de acordo com aquele contexto social, de acordo com o objetivo naquela tarefa. Em sexto lugar, talvez exista a baixa iniciativa, a dificuldade para iniciar as suas tarefas, especialmente aquelas que não têm a ver com o seu hiperfoco, e aí a tendência a procrastinar. Algumas pessoas começam um projeto e esse projeto nunca tem fim, porque elas às vezes têm iniciativa, mas ficam muito preciosistas e ali muito focadas apenas em alguns detalhes, e aí podem ter iniciativa nesse campo de interesse, mas às vezes não conseguem ter iniciativa, por exemplo, para o autocuidado, para contribuir com as tarefas de casa ou para outras atividades que são realmente relevantes e importantes para uma pessoa adulta. Então tudo isso pode aparecer como a dificuldade para ter iniciativa. As pessoas autistas também, às vezes, têm dificuldade para antecipar as consequências das suas atitudes, sobretudo no campo social. Então, a pessoa pode ter um desafio real para reconhecer os riscos de ser transparente com os outros, ou, pensando na adesão inflexível a rotinas, pode ser difícil notar, por exemplo, os prejuízos de não se alimentar bem, de fazer restrição alimentar ou de ficar sedentário. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E quando nós estamos falando de pessoas com altas habilidades de superdotação, o que nós podemos observar? Bem, às vezes não é tão simples a avaliação, porque as pessoas com altas habilidades, elas podem ter funções executivas realmente muito preservadas, inclusive o que nós esperamos observar é que essa pessoa tenha funções executivas muito bem lapidadas, às vezes a capacidade de gerir as próprias emoções ou de fazer raciocínio, de se manter concentrada muito precocemente, isso pode acontecer, mas nem sempre. Às vezes a pessoa com altas habilidades ela vai manifestar as suas funções executivas de modos muito peculiares, ou às vezes o que nós vemos são comportamentos exageradamente organizados, muito metódicos, muito racionais. A pessoa tem tendência a racionalizar tudo, e aí em alguns quadros há até a dúvida se são altas habilidades apenas ou se tem um quadro de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva ou se tem um toque, e nós vamos observar o nível de prejuízos, mas às vezes é um comportamento compensatório ou é uma estratégia de enfrentamento. Às vezes a pessoa tem a dificuldade para lidar com as próprias emoções, por isso ela usa esse recurso da inteligência e da facilidade com o raciocínio lógico, matemático, essa capacidade analítica para elaborar questões emocionais, questões mais complexas de uma maneira mais organizada e racional. Isso pode acontecer, inclusive tem um filme na Netflix, Amor à Primeira Vista, em que o rapaz tem essa tendência. Então, para não lidar, para não entrar em contato com as suas próprias emoções, com as suas dores ou às vezes com a intimidade, ele vai analisando tudo, fazendo vários fluxogramas, mostrando estatísticas, possibilidades, e aí durante o filme, claro, tem alguém para quebrar essa estratégia de enfrentamento que nem sempre é adaptativa. As pessoas com altas habilidades de superdotação também tendem a ter excelente controle inibitório, então elas podem ter a capacidade de manter a concentração nas suas tarefas de interesse também por longos períodos de tempo, às vezes em tarefas muito difíceis, mas ao mesmo tempo, às vezes elas têm a dificuldade de se desengajar, de sair daquelas atividades que trazem uma satisfação muito grande. Em segundo lugar, a tendência é de que as pessoas com altas habilidades e superdotação tenham memória de trabalho excelente, então a capacidade de manipular um volume muito grande de dados e integrar as informações de uma maneira criativa, fazer conexões diferentes, originais. Por outro lado, também, às vezes, quando são tarefas muito básicas e triviais, a pessoa parece que está completamente distraída e não registra as informações. Em terceiro lugar, nós temos a tendência da pessoa com altas habilidades de superdotação
a ter boa flexibilidade cognitiva. Então, a pessoa pode ser mais adaptável, tem pensamentos funcionais, ela questiona as próprias ideias, não fica presa a determinados conceitos, nem a sua rotina, não depende tanto quanto a pessoa autista de previsibilidade. Ao mesmo tempo, o que nós observamos? Que a pessoa pode ser muito rigorosa em relação ao seu padrão de excelência, ao seu padrão de funcionamento, aos resultados que ela entrega, isso nós chamamos de perfeccionismo. E um outro problema que pode surgir em pessoas com altas habilidades de superdotação também é um rigor ou às vezes uma resistência em treinar novas habilidades. Porque nós já conversamos aqui em outras situações que às vezes a criança entende que ela tem um status social muito elevado, porque ela é inteligente ou tem capacidade elevada, acima da média em algum dos domínios que nós estudamos, e aí quando ela vai participar de atividades que não estão nesses domínios, nessa área de interesse ou nesses campos em que ela tem muito domínio, talvez ela se retraia, ela se esquive. E a criança às vezes cruza os braços e fala assim, eu não quero aprender isso, eu não gosto dessa atividade, e ela não quer nem experimentar. E aí nós vemos uma inflexibilidade cognitiva, uma dificuldade muito grande para admitir os seus erros. Às vezes realmente a pessoa está certa nos seus argumentos, mas a maneira de expressar, a maneira de compartilhar pode ser muito rigorosa, inflexível e às vezes até pouco empática com as outras pessoas, às vezes por essa insegurança, por ter medo de demonstrar alguma vulnerabilidade, e isso precisa ser acessado. É importante ter cuidado quando nós estamos ou avaliando ou no processo de intervenção, de psicoterapia com essa pessoa que tem altas habilidades de superdotação. A quarta função executiva, que nós percebemos bastante sofisticada em pessoas que têm altas habilidades de superdotação, é a capacidade de organizar as suas ideias, de planejar as suas atividades. Às vezes a pessoa faz isso com excelência, cria estratégias complexas, fluxogramas, consegue gerenciar múltiplos projetos ao mesmo tempo. A gente não consegue imaginar como a pessoa executa tantas atividades em 24 horas, as mesmas 24 horas que nós temos, e a pessoa é líder do grupo de estudos, ela é um atleta profissional, faz um curso, uma graduação muito difícil, está se preparando para um concurso, consegue namorar, sair aos finais de semana, ter contato com os amigos e está sempre bem energizada e consegue entregar o resultado em todas essas atividades propostas. Em quinto lugar, nós temos também a tendência de que as pessoas com altas habilidades de superdotação tenham maior capacidade para gerir as próprias emoções, porque às vezes elas têm a capacidade de analisar os seus problemas, de resolver as suas questões e também de dinamizar, ter uma agilidade emocional. Então elas conseguem se apaziguar ou se acalmar com maior facilidade. Inclusive, a inteligência ou essa capacidade elevada em qualquer um dos domínios tende a ser um fator protetor para a pessoa, tende a evitar que ela seja muito ansiosa ou de que tenha outras condições de saúde mental que levem ao sofrimento, à desregulação emocional. Mas, como nós sempre falamos aqui, a inteligência ou a superdotação protege, mas não blinda. Então, sim, as pessoas com altas habilidades de superdotação às vezes têm uma desregulação emocional, seja porque são sensíveis, às vezes elas percebem com maior facilidade esses estímulos sensoriais, às vezes as suas próprias emoções, as emoções dos outros, e aí elas podem ficar sobrecarregadas. Às vezes também estão em um ambiente que é ansiogênico, que é invalidante, em que elas foram traumatizadas, passaram por problemas adversos durante a infância, então não foram alfabetizadas sobre as suas emoções, sobre as funções de cada emoção, então elas não conseguem também exercer essa habilidade. E aí, mesmo que seja um adulto, mesmo que seja altamente inteligente, nós precisamos começar pelo básico e fazer essa psicoeducação sobre as emoções que a pessoa pode sentir, qual é a função e como atender
a cada necessidade, como respeitar essas funções. E costuma ser mágico. A pessoa tende a colher muitos benefícios dessa psicoeducação. Então é importante. E outro detalhe é que se a pessoa é muito precoce ou se ela tem interesses às vezes muito diferentes dos interesses da média, daquele seu grupo cultural, então naturalmente ela pode ficar mais distante, mais isolada, e isso também faz com que talvez ela tenha conflitos, não se compreenda, não saiba por que isso acontece, às vezes não se sente pertencente e também, se não tem o suporte para elaborar essas emoções e os seus pensamentos, ela pode ter algum tipo de desregulação emocional. Então, isso faz parte da avaliação e, novamente, do suporte a essa pessoa. Em sexto lugar, nós tendemos a ver uma grande capacidade nas pessoas que têm altas habilidades de superdotação de ter iniciativa, de resolver os seus próprios problemas, de resolver os problemas do grupo, às vezes de se manterem uma tarefa difícil, ter iniciativa para iniciar, para se dedicar, para resolver as questões, superar os desafios e concluir aquela tarefa, se manter concentrada nos seus projetos. Por outro lado, a pessoa com altas habilidades de superdotação às vezes tem muita dificuldade para iniciar, para ter iniciativa, por exemplo, para arrumar uma cozinha, para arrumar o seu quarto, para se envolver em tarefas que são muito simples ou muito pragmáticas para ela. E em sétimo lugar, nós percebemos que há uma diferença entre as pessoas que têm altas habilidades de superdotação e as pessoas que são autistas. Por quê? Em relação a esse monitoramento, a percepção que elas têm sobre o próprio desenvolvimento, sobre as tarefas que elas estão executando, a metacognição, gestão do tempo, as pessoas superdotadas, elas tendem a ter essa observação mais precisa e aí elas conseguem corrigir também os seus erros com maior facilidade, com maior agilidade e também conseguem detectar, conseguem se oferecer alguns feedbacks ao longo do processo. Então, elas vão refletindo sobre o que está acontecendo e conseguem também se adaptar, flexibilizar o projeto e também ir alterando conforme a necessidade ao longo do processo. Já a pessoa autista, ela costuma precisar de um feedback externo para que ela faça as suas adaptações e mesmo assim ela pode ficar muito apegada ao seu plano inicial e esse plano ou essa ideia pode estar vinculada, por exemplo, a um relacionamento. E se esse relacionamento não for saudável, mesmo às vezes depois do feedback, mesmo depois de ter clareza, pode ser muito difícil se desvincular. E se já é difícil para uma pessoa neurotípica, às vezes se afastar de uma pessoa que é abusiva, que não é cordial, imagine para uma pessoa autista. Então, por isso, novamente, autismo nível 1 de suporte não é nível 0 e precisa, sim, do auxílio e dessa avaliação mais profunda, mais elaborada, para que nós possamos também planejar estratégias de intervenção muito efetivas. Ou seja, a compreensão das funções executivas é fundamental para o nosso trabalho, para a compreensão do comportamento da pessoa que está à nossa frente, do processo de desenvolvimento e também, claro, para favorecer a aquisição das habilidades, das competências que serão úteis para essa pessoa, para o projeto que ela tem. Então, espero que o vídeo tenha sido útil. Por favor, deixe aqui abaixo o seu comentário. Me diga se você já teve ou tem disfunções executivas e se você trabalha também facilitando o cultivo de funções executivas para outras pessoas. Por favor, curta o vídeo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal para que você não perca nenhum dos próximos conteúdos. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau!